Pode trazer mais frio que tá pouco ainda. Seja bem-vindo! Não vou usar essa merda. Sejam bem-vindos a mais um pós-créditos. No vídeo de hoje eu falo sobre o mais novo filme dirigido por Jodie Foster. Eu estou falando de Jogo do Dinheiro. Jogo do Dinheiro é protagonizado pelo George Clooney, que interpreta aí o Lee Gates, que é o apresentador de um programa de TV muito famoso, meio sensacionalista, meio apelativo para audiência, em que ele dá dicas de investimentos na bolsa de valores. E um belo dia, na verdade no último dia em que o programa seria dirigido pela Patty Fan, que é interpretada aí pela Julia Roberts, um cara meio esquisito chamado Kyle Budwell, interpretado pelo Jack O'Connell, invade o estúdio, mete uma arma na cabeça do Lee e rende todo mundo ali ao vivo. E a história parte disso. Tem um motivo para ele fazer isso, tem todo um contexto por trás dessa história, mas eu não vou entrar em detalhes para você poder assistir o filme. Se você não viu o trailer, não procure. Como deu para perceber, a história principal ali não é bem novidade e também não é o forte desse filme. Já fizeram outros filmes nessa mesma ideia. O mais famoso deles é protagonizado pelo Al Pacino, Um Dia de Cão. Se você não assistiu esse filme, assista, é muito bom. Mas a verdade é que a história principal, né, esse thriller que se cria ali com base nessa situação, é o ponto mais fraco do filme. Eu vou falar disso daqui a pouco, mas primeiro eu vou falar dos pontos positivos. As atuações do filme são todas muito boas, mesmo dos três principais ali, que é o George Clooney, a Julia Roberts e o Jack O'Connell. O Jack O'Connell acaba sendo mais prejudicado, porque como o personagem dele, ele tá meio ali perturbado da cabeça, ele é um personagem que grita muito, que se exalta muito, e é aquela coisa, não é o Al Pacino, é o Jack O'Connell. Então ele fica ali naquela linha tênue entre o muito bom e o muito caricato, mas nunca chega a ser nenhum dos dois, ele está bom. Mas o George Clooney e a Julia Roberts mostram ainda como Star Power faz a diferença em Hollywood ainda, né? O poder das estrelas ainda faz a diferença, porque são dois nomes muito relevantes em Hollywood, então eles acabam te levando para o cinema pela curiosidade, e os dois estão muito bons, eles têm uma excelente química. O George Clooney está muito bem, tá com aquele carisma de sempre dele, e a Julia Roberts pra mim foi a melhor em cena, ela está excelente nesse filme, você fica engajado ali com a personagem dela, você fica tenso com ela consegue deixar o espectador ali do lado dela, sabe? Tenso, com a sensação de impotência, sem saber o que fazer diante daquela situação completamente inusitada. Uma atuação realmente muito boa, melhor em cena. O resto do elenco é praticamente um elenco de apoio, com exceção talvez da Emily Mitch, que tem 2 cenas no filme e está excelente. Ela tem só uma cena ali em que ela, né, a principal ali do momento, que é tão boa que é uma das cenas que você mais lembra quando sai da sessão. Mas o resto do elenco é mais um elenco de apoio do que qualquer outra coisa. A Jodie Foster aproveita essa situação para poder explorar e fazer críticas e fazer o espectador refletir sobre 2 questões diferentes aí da nossa sociedade. Eu gostei muito da questão que fica ali em segundo plano, que é a forma como a nossa sociedade atualmente reage a esse tipo de coisa, a esse tipo de maluquice, de extremismo que acontece na televisão. Ela não dá um grande foco para essa parte do filme, mas ela mostra ali de forma bem sutil como a sociedade enxerga o desenrolar de toda a história que estava acontecendo ali. E por mais que isso não tenha sido aprofundado dentro do filme, é uma situação que aparece ali como um bônus, né? Como se ela tivesse visto ali uma brecha dentro da história que foi criada para poder tratar dessas questões. Apesar disso, eu achei a discussão muito interessante, é muito bacana, faz você pensar realmente sobre a forma que a gente vem enxergando certas coisas, sobre a gente estar anestesiado com o que a gente vê na TV, a ponto da gente perder um pouco a sensibilidade ou a noção do real perigo de certas coisas. Em compensação, a crítica principal do filme, né, da questão principal ali envolvendo a economia americana, as grandes corporações, a crítica a esse tipo de programa que é fake, que mexe ali com o público, com sentimentos e é focado na ganância, aquela coisa toda, essa discussão fica ali pelo meio do caminho, porque ela depende muito da história que está sendo contada, e o grande problema do filme é exatamente a sua história, porque a forma como a história se desenrola, a forma como ela é desenvolvida no roteiro é bem problemática. Tem algumas sacadas legais, principalmente em relação a clichês, porque você tem momentos ali que são esperados dentro desse tipo de história, como eu disse, não é exatamente uma novidade no cinema, só que o legal é que o roteiro se aproveita disso e tem vários momentos ali em que você já fica certo do que vai acontecer e de repente o filme quebra a sua expectativa. Às vezes isso acaba soando forçado, não foi o caso desse filme, eu achei que essas cenas foram bem construídas, elas realmente conseguem pegar o espectador, você fica esperando alguma coisa acontecer e de repente ela não acontece e gera consequências dentro da história que mudam um pouco o caminho das coisas. Então essa sacada
sacadinhas ali que acontecem no filme eu achei bem legal. Você que não viu, quando você assistir você vai entender do que eu tô falando. E o roteiro ele começa muito bom, ele vai se desenvolvendo de uma forma bem interessante, vai trazendo ali toda a discussão que a Jodie Foster quer trazer dentro do filme. E aí nós chegamos no terceiro ato do filme. Eu não sei o que aconteceu ali, que ele esquece da discussão e aí parte para uma série de soluções completamente idiotas. Não são nem só soluções, mas tudo que acontece ali no terceiro ato é completamente absurdo. Porque é aquela coisa, todo filme ele tem uma atmosfera, ele tem um estilo, um gênero ali, que te faz aceitar algumas coisas e não te faz aceitar outras. E o terceiro ato desse filme, ele vai para um caminho completamente surreal para a história que estava sendo contada. Tanto que a partir do momento que a situação se desenrola da forma como ela estava se desenrolando, eu acabei me desconectando do filme. Sabe, eu tava engajado ali naquela história, naqueles personagens, estava tenso, e de repente quando isso aconteceu eu fiquei tipo... Como assim, sabe? Pra onde essa história quer ir? E aí a coisa fica completamente doida, porque a situação em si é absurda. E aí vem as soluções. As soluções que o roteiro encontra pra conseguir encerrar aquela situação e esclarecer tudo são completamente ridículas. E chega até a ser engraçado, porque tem um determinado ponto do filme que a gente vê várias imagens editadas bem rápido assim, sendo que várias delas ali não fazem sentido nenhum pro filme. A gente tá vendo ali a história do George Clooney rendido ao vivo na televisão, e aí de repente aparecem 3 lugares completamente aleatórios que o filme tenta colocar ali em contexto, só que não cola, ficam aparecendo 3 cenas completamente aleatórias. E aí lá no final o filme ele tenta te convencer que assim, ó, não são soluções completamente aleatórias, a gente mostrou essas coisas lá no meio do filme, tudo faz sentido, exceto que não faz sentido nenhum. Então por causa desse terceiro ato que perde completamente o rumo do filme, toda essa discussão e as críticas e o background que vinha sendo desenvolvido desde o começo acaba se perdendo porque a resolução da parte thriller acaba sendo completamente absurda e tira o espectador do filme. Pelo menos me tirou ali de dentro da situação do filme. Apesar disso, na maior parte do tempo, a não ser aí pelo seu terceiro ato, Jogo do Dinheiro consegue entreter o suficiente, deixa o espectador preso, o espectador tenso o tempo todo, conta com ótimas atuações, tem ali os probleminhas de ritmo, às vezes som um pouquinho mais longo do que realmente é, mas são coisas bem pontuais. Na maior parte do tempo o filme ele é dinâmico e a união ali da diretora com os atores e com um bom desenvolvimento de personagens consegue deixar a gente entretido na maior parte do tempo. Uma pena que o terceiro ato do filme quase coloque tudo aí a perder. No fim das contas, Jogo do Dinheiro é um filme nota 6,5. Legal! Empolgante! E este foi mais um pós-créditos. Não se esqueça de comentar aqui embaixo caso você tenha visto o Jogo do Dinheiro, porque eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou!